Aprenda a não brigar no casamento. O segredo que poucas conhecem. Para muitas mulheres cristãs, o casamento é um pilar da vida e da fé. No entanto, a realidade é que até mesmo os casais mais devotos enfrentam desafios e desentendimentos. A boa notícia é que existe um segredo para diminuir as brigas e fortalecer a união. Um segredo enraizado nos princípios bíblicos que muitas vezes é esquecido na rotina diária. A raiz dos conflitos no casamento. É uma cena comum em muitos lares, independentemente da cultura ou crença. Uma pequena faísca de desacordo que rapidamente se transforma em um incêndio de discussão. No calor do momento, a tendência humana é apontar o dedo, culpar o outro e listar as falhas do cônjuge como a única causa do problema. Se ele fizesse X ou se ela parasse de Y. São frases que ecoam em pensamentos e muitas vezes em voz alta. No entanto, para a mulher cristã que busca edificar o seu lar sobre os princípios da palavra de Deus, essa abordagem é um desvio perigoso. A Bíblia nos convida a uma introspecção profunda, a um olhar para dentro antes de olhar para fora. Tiago 4, do 1 ao 3, traz um espelho que revela a verdadeira origem de muitas de nossas discórdias. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Este versículo, embora escrito em um contexto de conflitos maiores dentro da comunidade, tem uma aplicação incrivelmente poderosa para a dinâmica do casamento. Ele nos mostra que a raiz de muitas de nossas guerras e pelejas conjugais não reside na falha do outro, mas nos nossos próprios deleites, ou seja, nos nossos próprios desejos, vontades e ambições que guerreiam dentro de nós. Pense em um cenário comum nos dias de hoje, a disputa por dinheiro. Talvez uma esposa deseje investir em uma nova casa, um desejo legítimo de segurança e conforto, mas seu marido, por outro lado, pode querer poupar para a aposentadoria, visando a estabilidade futura. Se cada um se apegar inflexivelmente ao seu próprio deleite, a casa agora ou a aposentadoria garantida, sem considerar as necessidades e medos um do outro, o conflito é inevitável. Ambos podem ter bons motivos, mas a incapacidade de ceder, de ouvir e de buscar um terreno comum nasce do egoísmo e da autossatisfação. A Bíblia está repleta de histórias que ilustram essa verdade. Consideremos o caso de Abraão e Ló, lá em Gênesis 13. Ambos eram ricos e suas posses se tornaram grandes demais para a terra que habitavam. Seus pastores começaram a brigar por pastagens. A raiz do conflito não era necessariamente a má intenção dos pastores, mas a escassez de recursos em relação aos seus deleites, ou seja, a necessidade de mais pastagens para os seus grandes rebanhos. Abraão, com uma humildade, propôs uma solução, permitindo que Ló escolhesse primeiro. Ele colocou o relacionamento acima do seu próprio direito de escolha. No contexto de casamento hoje, isso pode ser uma disputa por espaço físico, por exemplo. O marido pode desejar um canto para os seus hobbies, enquanto a esposa precisa de espaço para o seu trabalho em casa. Se cada um se apega ao meu espaço, sem a generosidade de Abraão, a briga é certa. A lição é que o foco no próprio deleite gera conflito. O foco no relacionamento e na solução altruísta traz paz. Outro exemplo claro é a história de Ananias e Safira. Eles cobiçavam a glória de serem vistos como generosos, mas não estavam dispostos a pagar o preço total. Os seus deleites eram a reputação e o louvor dos homens, o que levou eles a mentirem e, consequentemente, a morrerem. No casamento, isso se manifesta quando um cônjuge deseja a admiração do outro por algo que não é genuíno. Por exemplo, uma esposa que quer que o marido a elogie por uma tarefa doméstica que ela mal fez. Ou um marido que busca ser o provedor em detrimento do bem-estar da família, ocultando problemas financeiros, por exemplo. A inveja mencionada por Tiago pode ser a raiz de brigas sobre status social ou bens materiais, onde um cônjuge inveja o que o outro tem,
ou a atenção que recebe. A frase cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis alcançar é assustadoramente relevante. Quantas vezes no casamento a cobiça, seja de atenção, de tempo, de bens, de reconhecimento, gera invejas e frustração? Um marido pode cobiçar o tempo livre da esposa com as amigas, sentindo inveja da sua liberdade, resultando em cobranças e discussões. Da mesma forma, a esposa pode cobiçar a carreira do marido, sentindo que sua própria contribuição não é valorizada. Essa cobiça não atendida ou desejo de ter o que o outro tem pode se manifestar em críticas, sarcasmo e, finalmente, em brigas. Tiago também aborda a questão de pedir mal. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. No casamento, isso é crucial. Muitas vezes pedimos coisas ao nosso cônjuge, mas a motivação por trás do pedido é egoísta. Uma esposa pode pedir que o marido a ajude mais nas tarefas de casa, não porque ela realmente precisa de ajuda, mas porque ela quer ter mais tempo para os seus próprios hobbies, ou porque ela quer que ele a veja como a esposa perfeita que tem tudo sob controle. Ou um marido pode pedir mais intimidade, não por um desejo genuíno de conexão, mas para satisfazer um deleite pessoal. Quando nossos pedidos são motivados por nossos próprios deleites egoístas, eles são maculados. Deus, em sua sabedoria, pode não atender a esses pedidos, pois Ele sabe que eles não promoverão a verdadeira união e santidade. E muitas vezes nosso cônjuge também percebe essa motivação egoísta, o que leva à resistência e, consequentemente, a mais atritos. Em essência, Tiago 4, do 1 ao 3, é um convite à humildade e ao autoexame. Ele nos desafia a olhar para além do comportamento do outro e a investigar as profundezas de nosso próprio coração. Nossos conflitos no casamento muitas vezes não são sobre quem está certo ou errado, mas sobre quem está disposto a renunciar aos seus próprios deleites em favor do bem-estar do outro e da glória de Deus na união. Reconhecer que a raiz das brigas está em nosso próprio egoísmo é o primeiro e mais doloroso, mas também o mais libertador passo para aprender a não ter mais brigas no casamento. É abrir a porta para a verdadeira paz e para um amor que reflete o amor de Cristo pela sua igreja. O segredo para não brigar no casamento está em abraçar a humildade e praticar o amor ágape. Filipenses 2, 3, 4 nos exorta: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas com humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é dos outros. Imagine aplicar isso ao seu casamento. Em vez de insistir em ter a última palavra, em vez de focar no que o seu marido deveria fazer, que tal perguntar a si mesma: como posso servir a ele agora? Como posso honrá-lo mesmo que eu não concorde? A humildade nos desarma, nos permite ouvir sem julgar e nos abre para encontrar soluções em vez de continuar a disputa. 1 Coríntios 13, 4, 7 descreve o amor ágape, o amor incondicional que Deus nos deu como modelo. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Este é o tipo de amor que Deus espera que tenhamos um pelo outro, e especialmente dentro do casamento. Quando brigamos, muitas vezes nos esquecemos da paciência, da benignidade, da não irritação. Praticar o amor ágape significa escolher amar, mesmo quando não se sente vontade, mesmo quando as coisas estão difíceis. Significa perdoar prontamente e lembrar-se da aliança que foi feita diante de Deus. Dicas práticas para mulheres cristãs em seu casamento. Busque a Deus em primeiro lugar. Ele é o fundamento inabalável. A base para um casamento cristão sólido e pacífico não está nos manuais de autoajuda, mas em um relacionamento profundo e vibrante com Deus. Fortaleça a sua comunicação com Cristo, a sua relação com Cristo. Essa não é uma frase clichê, mas a própria essência de uma vida que manifesta a graça e o amor de Deus.
A verdade é que quanto mais cheia do Espírito Santo você estiver, mais fácil será manifestar os frutos do Espírito em seu casamento. Em Gálatas 5, do 22 ao 23 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Imagine o seu casamento como um jardim. Se o solo está árido e sem nutrientes, as plantas murcham e morrem. Da mesma forma, se a sua alma está espiritualmente seca, será quase impossível produzir frutos de amor, paciência e paz que seu casamento tanto precisa. Quando você prioriza o seu tempo com Deus, seja através da oração, da leitura da Bíblia, da adoração ou da comunhão em sua igreja, você está sendo nutrida diretamente da fonte de toda a vida e sabedoria. Reflita sobre a grandeza dele enquanto prepara uma refeição ou caminhe em oração pelo seu bairro. A adoração muda o foco dos seus problemas para a majestade de Deus. Diariamente, reflita sobre como você pode intencionalmente manifestar o amor, a paciência e a mansidão em suas interações com seu marido. Escute ativamente. Comunicação não é só falar, mas também ouvir. Dê ao seu marido a sua total atenção. Não o interrompa. Tente entender o ponto de vista dele, mesmo que você não concorde. Repita o que ele disse com as suas palavras para ter certeza de que entendeu. Antes de abordar um assunto delicado, ore. Peça a Deus para guardar sua boca, suavizar o seu coração e o dele, e para que o Espírito Santo guie suas palavras e as reações de vocês. A oração é a arma mais poderosa que uma cristã possui, e o seu impacto no casamento é imensurável. Ore para que Deus mude o seu coração e o coração do seu marido, e para que ele restaure a paz em seu lar. Muitas vezes tentamos mudar nosso marido por nossas próprias forças, através de cobranças, de discussões ou de manipulação. Mas a verdadeira mudança, aquela que transforma a essência, vem do Espírito Santo. Quando você ora pelo seu marido, você não apenas intercede por ele, mas também está cultivando um coração mais compassivo em si mesma. A oração muda a atmosfera espiritual de sua casa e convida a presença de Deus para intervir em áreas que você não pode tocar. O casamento cristão não é apenas uma conveniência social ou um contrato legal. Eles têm um propósito divino e profundo. O casamento cristão reflete a relação de Cristo com a igreja. Efésios 5, 22 e 23. Entender e internalizar essa verdade é um processo poderoso. É um antídoto contra a frivolidade e a desconsideração nos momentos de conflito. Honrar essa união é honrar a Deus. Oração para o casamento. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo dom do casamento, um presente precioso que reflete o teu amor por nós. Reconhecemos que muitas vezes em nossa humanidade falhamos em amar como tu amas. Pedimos perdão pelos nossos desentendimentos, pela nossa impaciência e por muitas vezes colocarmos nossos próprios desejos acima dos teus mandamentos. Pai, nos ajude a cultivar a humildade em nossos corações, a ver nossos maridos como tu vês e a considerar seus interesses acima dos nossos. Capacita-nos a praticar o amor ágape, aquele amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que nós possamos ser pacientes, benignas, sem inveja ou soberba, que a irritação e a malícia não encontrem lugar em nosso lar. Guia as nossas palavras, Senhor, para que sejam de edificação e não de destruição. Ajuda-nos a perdoar prontamente, a comunicar com sabedoria e a sempre buscar a tua vontade para o nosso casamento. Que a paz, que excede todo entendimento, reine em nosso coração e em nossa casa, em nome de Jesus. Amém. O segredo não é não ter discussões, mas sim aprender a lidar com elas de uma forma que honre a Deus e fortaleça a sua união. Ao aplicar a humildade e o amor ágape, você pode transformar o seu casamento em um testemunho vivo do poder de Deus. Se você é uma mulher cristã que deseja ser guiada por Ele passo a passo em todas as áreas da sua vida, eu te convido a se inscrever nesse canal e a curtir esse vídeo.
Por aqui iremos trazer muitos outros conteúdos para te auxiliar nessa jornada. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.